A mansão acordava antes de Rafael Almeida. Sempre foi assim nos últimos 3 anos. O som distante do aspirador de pó no andar inferior servia como seu despertador involuntário, muito mais eficiente que qualquer alarme digital. Ele abriu os olhos para o teto branco do quarto principal. Aquele mesmo teto que observava todas as manhãs, desde que decidira transformar sua vida em uma rotina matemática e previsível. 42 anos, fundador de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com escritórios espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e até uma filial em Lisboa. Rafael construíra um império digital que valia centenas de milhões de reais, mas acordava todas as manhãs se perguntando para quê. A resposta costumava vir em forma de silêncio. Levantou da cama king size que ocupava apenas 1/3 do espaço, vestiu o roupão cinza que sempre deixava no mesmo lugar e caminhou até a janela. Lá embaixo, os jardins impecáveis da propriedade em Alphaville se estendiam como um tapete verde perfeitamente aparado. Tudo em ordem, tudo no lugar, tudo morto de tão organizado. O som do aspirador cessou. Rafael olhou o relógio na parede, 7h15 da manhã. Como sempre, ela terminava a sala de estar exatamente nesse horário. A precisão de Mariana era quase perturbadora. 5 anos trabalhando na mesma casa e a mulher mantinha uma rotina que ele poderia prever com os olhos fechados. Desceu as escadas, segurando no corrimão de madeira nobre cada degrau familiar sob seus pés descalços. A casa tinha 8 suítes, uma biblioteca, sala de cinema, academia completa e uma adega climatizada que comportava 300 garrafas. Tudo vazio, tudo ecoando seus passos solitários. Mariana estava na cozinha quando ele entrou. Ela sempre preparava café fresco antes que ele descesse, outro ritual silencioso que se estabelecera ao longo dos anos. A mulher tinha 32 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, e usava o uniforme azul marinho que ele mesmo fornecia, discreta, eficiente, invisível. "Bom dia, Sr. Almeida", ela disse sem levantar os olhos da xícara que preparava. "Bom dia, Mariana", ele respondeu, servindo-se do café recém-passado. O silêncio entre eles era confortável, construído sobre anos de convivência profissional. Ela nunca fazia perguntas pessoais, ele nunca oferecia informações. Funcionava assim desde que Beatriz partira. Rafael tomou o café observando pela janela da cozinha. Lá fora, o jardineiro já trabalhava nos canteiros de rosas que Beatriz tanto amava. Ele mantinha tudo exatamente como ela deixara. A casa inteira era um museu dedicado à memória de sua esposa. Os livros dela ainda ocupavam a mesinha de cabeceira. Os sapatos continuavam alinhados no closet. Até o perfume francês permanecia no banheiro, intocado, como se ela fosse voltar a qualquer momento de uma longa viagem. "Preciso ir ao escritório mais cedo hoje", ele anunciou, colocando a xícara vazia na pia. A reunião com os investidores de Singapura foi antecipada. "Sim, senhor. Vou preparar seu terno azul." Enquanto Mariana subia para organizar suas roupas, Rafael permaneceu na cozinha, olhando para o nada. 3 anos. 3 anos desde aquele telefonema que partira sua vida ao meio. Beatriz voltava de uma palestra em Campinas quando o caminhão invadiu a pista contrária. Impacto instantâneo. Os médicos garantiram que ela não sofreu. Pequeno consolo para um homem que perdeu sua única certeza no mundo. Ele subiu para se arrumar, cruzando com Mariana no corredor. Foi então que percebeu algo diferente. A forma como ela segurava a cesta de roupas, pressionando contra o corpo, o jeito mais lento de caminhar. Tinha notado isso nos últimos dias, mas apenas agora o detalhe se consolidou em sua mente analítica. "Mariana, você está bem?" Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a preocupação genuína na voz. Ela hesitou, os olhos encontrando os dele por uma fração de segundo antes de desviar. "Estou sim, senhor. Apenas um pouco cansada. A primavera deixa tudo com mais poeira." Rafael assentiu, mas algo naquela resposta não o convenceu. Engenheiro de formação, homem de dados e lógica, ele era treinado para identificar padrões, e havia um padrão mudando ali, bem debaixo de seu nariz. Durante o dia, imerso em planilhas e videoconferências com investidores internacionais,
Rafael não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Mariana segurando a cesta, o caminhar mais devagar, a mão que inconscientemente pousava na região do abdômen. Quando voltou para casa ao fim da tarde, encontrou tudo impecável como sempre. O jantar estava pronto na estufa, coberto com papel alumínio. Um bilhete em caligrafia caprichada dizia que ela preparara risoto de fungo, sua receita favorita. Mariana já tinha ido embora, como era de costume, às 18 horas em ponto. Rafael comeu sozinho na mesa de jantar, que comportava 12 pessoas. O silêncio da mansão pesava sobre seus ombros como um casaco de chumbo. Terminou metade do prato e desistiu. Subiu para o escritório e tentou trabalhar em relatórios que precisavam de revisão, mas seus olhos vagavam para a janela. Foi quando a viu. Mariana caminhava pelo portão da frente, dirigindo-se ao ponto de ônibus na avenida. Rafael franziu a testa. Normalmente ela saía pelo portão lateral mais próximo da rodovia. Por que mudara a rota? Algo dentro dele, uma curiosidade que julgava morta há 3 anos, despertou. Pegou as chaves da BMW no aparador da entrada e, sem pensar muito, seguiu na mesma direção. O trânsito da Marginal Pinheiros estava intenso àquela hora, mas Rafael manteve distância segura. Viu, quando Mariana desceu do ônibus em um bairro que ele não reconhecia, bem distante de Alphaville. As ruas eram mais estreitas, as casas mais simples, mas tudo limpo e organizado. Ela entrou em um pequeno prédio de 3 andares, sem porteiro. Rafael estacionou do outro lado da rua, sentindo-se ridículo. O que estava fazendo ali? Seguindo sua funcionária como um detetive amador? Mas não conseguia ir embora. Algo o prendia naquele lugar. Esperou. 10 minutos. 15. A luz de um apartamento no 2º andar se acendeu. Ele podia ver a silhueta de Mariana através da cortina fina, movendo-se de um lado para outro. Então outra silhueta apareceu. Menor. Uma criança. O coração de Rafael acelerou. Mariana tinha um filho. Em 5 anos trabalhando para ele, ela nunca mencionara família, nunca pedira folga para eventos escolares, nunca recebera ligações pessoais durante o expediente. Como ele não sabia disso? A resposta veio cruel e simples, porque nunca perguntara, porque tratava Mariana como parte da mobília, presente, útil, mas invisível. Ele continuou observando. A criança, aparentemente um menino, abraçou Mariana. Ela tirou os sapatos e foi até a cozinha minúscula que ele conseguia vislumbrar pela janela. Começou a preparar algo no fogão enquanto o menino sentava à mesa pequena. Rafael deveria ir embora. Aquilo era invasivo, errado em tantos níveis. Mas permaneceu ali, hipnotizado por aquela cena de domesticidade simples que contrastava brutalmente com o vazio de sua mansão. Foi quando Mariana se virou de perfil para pegar algo no armário. A luz da cozinha iluminou seu corpo e Rafael viu claramente. A barriga arredondada. O jeito como ela apoiava a mão nas costas. Não era cansaço ou poeira da primavera. Mariana estava grávida. E pelo formato, já de alguns meses, Rafael sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre sua cabeça. Como não percebera antes? O uniforme mais folgado, o cansaço matinal que ela tentava disfarçar, os movimentos mais cuidadosos ao subir e descer escadas. Mas a pergunta que martelava sua mente não era sobre a gravidez em si. Era sobre o menino. Mariana criava uma criança sozinha, trabalhava 6 dias por semana e agora esperava outro filho. Cadê o pai dessas crianças? Por que ela nunca mencionou nada? Rafael pegou o celular, tentado a ligar para ela. Mas o que diria? Como explicaria que estava estacionado em frente ao apartamento dela, espionando sua vida particular? Guardou o telefone e decidiu esperar até o dia seguinte. Conversaria com ela pela manhã, ofereceria ajuda. Era o mínimo que podia fazer por alguém que mantinha sua casa funcionando, que preparara as refeições de Beatriz nos últimos meses de vida dela, que conhecia cada canto daquela mansão melhor que o próprio dono. Deu a partida no carro e começou a voltar para Alphaville, mas algo o fez parar 2 quarteirões depois. Uma sensação estranha, um formigamento na nuca que ele não sentia há anos. Voltou.
Estacionou novamente. Observou a janela iluminada. O menino agora estava em pé, e pela primeira vez, Rafael conseguiu ver seu rosto através da cortina. O ângulo da luz, a posição da criança, tudo conspirou para aquele momento de clareza brutal. Os olhos de Rafael se arregalaram. O volante escapou de suas mãos. O menino tinha seus olhos, seu nariz, o formato do queixo que ele herdara do avô. Não era possível. Tinha que ser coincidência. Sua mente estava pregando peças, vendo padrões onde não existiam. Mas quanto mais olhava, mais as semelhanças gritavam. Rafael encostou a cabeça no volante, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Forçou a memória a voltar 5 anos, tentou lembrar. Beatriz descobrindo que não podiam ter filhos, a noite mais escura de sua vida, o desespero, o vazio, fragmentos. Não, impossível, mas possível o suficiente para ele não conseguir ir embora daquela rua até que todas as luzes do apartamento se apagassem, deixando-o sozinho na escuridão com perguntas que não tinha coragem de fazer. Rafael não pregou o olho aquela noite. Ficou deitado na cama, encarando o teto, enquanto sua mente processava possibilidades e probabilidades como um computador descontrolado. Às 5 da manhã desistiu de dormir e foi para o escritório, abrindo arquivos antigos em seu computador. Fotos, vídeos, qualquer coisa que pudesse trazer clareza àquela confusão. Encontrou uma fotografia de quando tinha 4 anos. O pequeno Rafael olhava para a câmera com olhos curiosos e intensos. Cabelo castanho escuro caindo sobre a testa. O nariz fino, que sua mãe sempre dizia ser igual ao do bisavô português. Fechou o arquivo com força, como se isso pudesse apagar a semelhança que sua memória insistia em traçar. Às 6h30, ouviu a chave girando na fechadura da entrada de serviço. Mariana sempre chegava pontualmente. Rafael desceu as escadas, o coração acelerado, sem saber exatamente o que diria, ou perguntaria. Ela estava na lavanderia organizando os produtos de limpeza, quando ele apareceu na porta. Mariana se assustou, deixando cair um frasco de amaciante. Senhor Almeida, eu não o ouvi acordar. Já vou preparar seu café. Não precisa, ele disse, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Quero conversar com você. O rosto de Mariana perdeu a cor. Ela abaixou os olhos imediatamente, as mãos tremendo levemente, enquanto pegava o frasco do chão. Aconteceu algo errado, senhor? Algo que eu fiz? Rafael percebeu o medo genuíno em sua voz e se sentiu um monstro. Aquela mulher trabalhava para... Ele há 5 anos nunca faltara um dia, nunca cometera um erro, e ele mal conhecia sua vida além daquelas paredes. Não, nada errado. Ele suavizou o tom. Só quero entender algumas coisas. Podemos conversar na sala? Mariana assentiu, secando as mãos no avental nervosamente. Seguiu Rafael até a ampla sala de estar, mas permaneceu de pé, recusando o convite para sentar. Mariana, em 5 anos trabalhando aqui, você nunca mencionou ter família. Rafael começou, observando cada microexpressão no rosto dela. Você tem filhos? O silêncio que se seguiu foi denso como neblina. Mariana entrelaçou os dedos, apertando com força. Seus olhos encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, contendo a emoção. Tenho um filho, sim, senhor. Ele tem 4 anos. 4 anos, Rafael repetiu, cada palavra pesando toneladas. E o pai? Não está presente, ela respondeu, a voz firme apesar das lágrimas contidas. Crio meu filho sozinha. Rafael se levantou da poltrona e caminhou até a janela, incapaz de olhar diretamente para ela enquanto fazia a próxima pergunta. Você está grávida novamente? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mariana não negou. Estou, senhor, de 5 meses. E antes que pergunte, esse também não tem pai presente. Eu entendo se o senhor quiser me demitir. Sei que vou precisar de licença e isso pode ser inconveniente para a casa. Demitir? Rafael virou abruptamente. Por que eu te demitiria por estar grávida? Porque a senhora Beatriz sempre disse que o senhor precisava de estabilidade, de rotina. Minha licença vai quebrar isso. Ao ouvir o nome de Beatriz, algo dentro de Rafael se partiu.
Mariana conhecera sua esposa, trabalhara para ela, conversara com ela. Provavelmente sabia mais sobre Beatriz do que muitos amigos que frequentavam a casa. Você e Beatriz eram próximas? Ele perguntou suavemente. Éramos, Mariana admitiu, uma lágrima, finalmente escapando. Ela era gentil comigo. Me tratava como gente, não como empregada. Quando descobri que estava grávida da primeira vez, ela foi a única pessoa que não me julgou. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Beatriz sabia? Sabia do seu filho? Sabia sim, senhor. Ela me ajudou, inclusive. Comprou roupinhas, fraldas, pagou o pediatra particular quando meu menino nasceu prematuro e precisou de cuidados especiais. Por que nunca me contaram? Rafael quase gritou, a voz carregada de emoção. Por que Beatriz escondeu isso de mim? Mariana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque ela sabia que o senhor estava em um momento difícil. Acabara de receber o diagnóstico de que não poderia ter filhos biológicos. A senhora Beatriz não queria adicionar mais peso aos seus ombros. Ela disse que cuidaria de mim discretamente. Rafael afundou novamente na poltrona. Aquilo fazia sentido. Beatriz tinha um coração imenso, sempre ajudando instituições de caridade, sempre atenta aos funcionários. Claro que ela ajudaria Mariana. Mas por que tanto segredo? Ontem à noite, Rafael disse lentamente, eu segui você até sua casa. Mariana arregalou os olhos, pálida. Vi seu filho pela janela. Ele continuou, forçando as palavras para fora. E preciso que você seja completamente honesta comigo agora, Mariana. Quem é o pai daquele menino? O silêncio voltou a preencher a sala. Mariana começou a tremer. Não apenas as mãos, mas o corpo inteiro. Ela se apoiou no encosto do sofá, as pernas parecendo não suportar mais seu peso. Eu não posso responder isso, ela sussurrou. Pode e vai, Rafael insistiu, levantando-se. Preciso saber a verdade. A verdade vai destruir tudo, Sr. Almeida. A memória da Sra. Beatriz, a paz que o Senhor construiu, por favor, não me faça falar. Mas Rafael estava além do ponto de retorno. Aquele menino, ele começou, a voz tremendo, se parece comigo. Muito comigo. E você começou a trabalhar aqui há 5 anos. 5 anos, Mariana. Alguns meses antes de seu filho nascer. Mariana desabou no sofá, soluçando. Cobriu o rosto com as mãos, o corpo sacudindo. Rafael sentou ao lado dela, mantendo distância respeitosa, mas próximo o suficiente para ouvir quando ela finalmente falasse. Foi uma noite só. Mariana começou entre soluços. Uma noite em que o senhor estava devastado. Beatriz tinha viajado para um congresso médico em Brasília. O senhor recebeu aquela ligação da clínica com os resultados finais dos exames. Era definitivo. Vocês não poderiam ter filhos naturalmente. Rafael se lembrava vagamente daquela noite. A dor lancinante, a sensação de fracasso. Beatriz sempre quis ser mãe, e ele era o motivo pelo qual isso nunca aconteceria. Eu vim trabalhar no dia seguinte, e o encontrei na sala, continuou Mariana, a voz embargada. O senhor tinha bebido. Muito. Chorava. Falava da Beatriz, de como tinha falhado com ela. Eu tentei ajudar, fazer café, mas o senhor estava tão perdido, tão sozinho. Rafael fechou os olhos, fragmentos daquela noite voltando como estilhaços de vidro. O desespero, o vazio, a necessidade de sentir qualquer coisa além da dor. Eu deveria ter ido embora, Mariana prosseguiu. Mas o senhor implorou para que eu não o deixasse sozinho. E eu fiquei. E aconteceu. Foi só uma vez. Uma noite que nunca mais mencionamos. No dia seguinte, o senhor não se lembrava de nada. E eu decidi que era melhor assim. Então é meu filho, Rafael disse, não como pergunta, mas como aceitação de um fato que já sabia ser verdade. Aquele menino é meu filho. É, senhor. Miguel. Ele se chama Miguel. Tem seus olhos, seu sorriso, até o jeito de franzir a testa quando está concentrado. Por que não me contou? Rafael perguntou sem raiva, apenas cansaço profundo. Por que escondeu dele de mim todos esses anos? Mariana finalmente olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar.
Porque a senhora Beatriz ainda estava viva quando descobri a gravidez. Ela era minha patroa, minha amiga. Como eu diria a ela que estava esperando um filho do marido dela? Mesmo tendo sido só uma noite, mesmo o senhor não se lembrando, aquilo destruiria o casamento deles. Então decidi criar Miguel sozinha, em silêncio. E Beatriz descobriu. Descobriu quando Miguel nasceu, Mariana confirmou. Ela viu a certidão de nascimento quando fui organizar meus documentos na gaveta da lavanderia. O nome do pai estava em branco, mas ela olhou para a data de nascimento e fez as contas. Depois olhou para Miguel e soube. O que ela disse? Rafael mal conseguia respirar. Disse que me perdoava, que entendia, que o senhor estava em um momento de fraqueza e que eu também era vítima daquelas circunstâncias. Me fez prometer que nunca contaria a verdade ao senhor, porque isso só causaria mais dor. E então começou a ajudar, financeiramente, emocionalmente. A senhora Beatriz foi a mãe que Miguel nunca teve. Rafael sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto pela primeira vez em 3 anos. Beatriz sabia. Sua esposa sabia, e mesmo assim escolheu o perdão, escolheu ajudar, escolheu protegê-lo da verdade. E agora você está grávida novamente, ele disse, após longo silêncio. Desse outro homem que também te abandonou. Sim, senhor. Conheci alguém há 6 meses. Pensei que ele fosse diferente. Contei sobre Miguel, sobre minha história. Ele disse que aceitava tudo. Mas quando descobriu a nova gravidez, desapareceu. Mudou de cidade. Bloqueou meus contatos. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o sol nascia sobre os jardins, impecáveis. Um novo dia. Uma nova verdade. Uma nova vida que ele nem sabia que existia. Eu quero conhecer Miguel, ele disse com firmeza. Quero conhecer meu filho. Mariana levantou rapidamente, alarmada. Senhor Almeida, o senhor não precisa fazer isso. Eu não contei para receber nada. Posso continuar cuidando de tudo sozinha, como sempre fiz. Rafael virou para ela, e pela primeira vez em anos, havia algo além de dor em seus olhos. Havia propósito. Você não deveria ter que fazer isso sozinha. Eu tenho um filho, um menino de 4 anos que não conhece o pai. Isso acaba hoje. Mariana não conseguiu trabalhar naquele dia. Rafael insistiu que ela descansasse em uma das suítes de hóspedes enquanto ele processava tudo. Mas processar não era o suficiente. Ele precisava agir. Às 2 da tarde, Rafael bateu na porta do quarto onde Mariana descansava. Ela atendeu com os olhos inchados, claramente sem ter dormido apesar do repouso. Quero ir buscar Miguel na escola, Rafael anunciou. Hoje mesmo. Senhor Almeida. Mariana hesitou. Ele não sabe quem o senhor é. Isso vai assustá-lo. Precisa ser gradual. Rafael assentiu, reconhecendo a sensatez no argumento. Então me leve até lá. Quero vê-lo de longe primeiro. Conhecer sua rotina. E depois, quando for o momento certo, você me apresenta como um amigo. Vamos devagar. O acordo foi selado com um aceno de cabeça nervoso de Mariana. Às 4h30, Rafael estacionou a BMW a uma quadra da pequena escola municipal, no bairro onde Mariana morava. Ela ficou ao seu lado no carro, apontando para o portão. Ele sai às 5 em ponto. A professora sempre entrega as crianças pessoalmente aos responsáveis. Rafael olhou ao redor. O contraste com o mundo em que vivia era brutal. Prédios simples, ruas sem arborização elaborada, crianças brincando em calçadas estreitas. Mas havia vida ali. Barulho, movimento, comunidade. Algo que sua mansão não tinha há anos. O sino tocou e crianças começaram a sair em fila. Rafael sentiu o coração acelerar. Então o viu. Um menino de cabelos castanhos bagunçados, uniforme azul com uma mancha de tinta na manga, mochila de super-herói nas costas. Miguel. O menino procurou com os olhos e seu rosto se iluminou ao ver uma senhora de cabelos grisalhos acenando. Ele correu até ela, pulando em seus braços. Quem é aquela mulher? Rafael perguntou. Dona Célia, minha vizinha, Mariana explicou. Ela busca Miguel para mim todos os dias e fica com ele até eu chegar do trabalho. É a única família que temos.
Rafael observou enquanto Miguel e Dona Célia caminhavam de mãos dadas pela calçada, o menino animadamente contando algo que fazia a senhora rir. Havia uma leveza ali, uma felicidade genuína que perfurou o peito de Rafael como uma lâmina. Ele é feliz, Rafael murmurou, mais para si mesmo. É muito feliz, Mariana confirmou com um sorriso triste. Não tem muito, mas tem amor. Dona Célia é como uma avó para ele. E eu faço tudo o que posso para que ele não sinta falta de nada. Rafael continuou observando até Miguel e Dona Célia desaparecerem no prédio. Então virou para Mariana. Amanhã quero vir novamente. E depois de amanhã. Preciso entender a vida dele antes de entrar nela. Durante a semana seguinte, Rafael estabeleceu uma nova rotina. Continuava administrando sua empresa, participando de reuniões virtuais, revisando projetos. Mas todas as tardes, às 4h30, estava estacionado naquela mesma rua, observando Miguel sair da escola. Foi Mariana quem sugeriu o próximo passo. Aos sábados levo Miguel ao parque, ela disse na sexta-feira pela manhã. O senhor poderia estar lá, por acaso. E eu poderia apresentá-lo como um amigo do trabalho. Rafael passou o sábado inteiro nervoso. Trocou de roupa 3 vezes, incapaz de decidir entre parecer acessível ou respeitável. Optou por jeans e uma camisa polo simples, querendo parecer normal, comum. Chegou ao parque 10 minutos antes do horário combinado. Era um espaço público modesto, com balanços enferrujados, mas funcionais, um escorregador plástico desbotado e alguns bancos sob árvores. Crianças corriam por todos os lados, pais conversavam em grupos, vendedores de picolé empurravam carrinhos. Rafael se sentou em um banco com vista para os brinquedos e esperou. Quando viu Mariana chegando com Miguel, seu coração disparou. O menino vestia uma camiseta do Flamengo e shorts jeans, os tênis claramente já pequenos para seus pés. Miguel correu direto para os balanços, mas Mariana o chamou antes. Disse algo que Rafael não conseguiu ouvir. O menino olhou na direção dele, curioso. Mariana pegou sua mão e caminhou até o banco. Miguel, quero te apresentar um amigo meu, Mariana disse suavemente. Esse é o senhor Rafael. Ele trabalha comigo. Rafael estendeu a mão, mas Miguel a ignorou, abraçando suas próprias pernas timidamente. Oi, Miguel, Rafael disse, a voz saindo estranha até para seus próprios ouvidos. Sua mãe. Me conta que você gosta muito de super-heróis. Os olhos de Miguel se iluminaram imediatamente. Você também gosta? Ele perguntou, a timidez dando lugar à empolgação. Gosto sim. Qual é o seu favorito? Homem-Aranha. Miguel respondeu sem hesitar. Porque ele ajuda todo mundo, mesmo quando tem medo. Rafael sentiu um nó na garganta. Aquele era seu filho, seu sangue, e ele não sabia nada sobre ele. Sabe o que eu acho mais legal no Homem-Aranha? Rafael disse, abaixando para ficar na altura do menino. É que ele nunca desiste das pessoas que ama, mesmo quando tudo fica difícil. Miguel pensou sobre isso por um momento, então assentiu seriamente. Minha mãe também é assim. Ela nunca desiste de mim. Mariana desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. Rafael colocou suavemente a mão no ombro do filho. Sua mãe é uma pessoa muito especial. Você tem sorte. Eu sei, Miguel concordou. Posso ir brincar agora? Pode, Mariana disse, e o menino saiu correndo para os balanços. Rafael e Mariana sentaram lado a lado no banco, observando Miguel brincar com outras crianças. Ele era generoso, Rafael notou. Quando um menino menor queria o balanço, Miguel cedeu sem hesitar. Quando uma menina caiu, ele parou de brincar para ajudá-la a levantar. Beatriz teria amado ele, Rafael disse baixinho. Ela sempre quis uma criança gentil, que se importasse com os outros. Ela amava mesmo, Mariana revelou. Toda vez que eu mostrava fotos de Miguel para ela, a senhora Beatriz chorava de felicidade. Dizia que ele era perfeito. Por que você nunca me odiou? Rafael perguntou de repente. Eu aproveitei de você quando estava vulnerável. Deixei você criar nosso filho sozinha. Por que não me odeia? Mariana virou para encará-lo. Porque ódio não mudaria nada, Sr. Almeida. E porque eu sabia que o senhor não estava em condições de fazer escolhas naquela noite. Não foi culpa sua nem minha.
Foi apenas a vida sendo cruel com 2 pessoas já machucadas. Rafael observou Miguel no escorregador, rindo com alegria pura. Ele pergunta sobre o pai? Pergunta. Mariana admitiu. Digo que o pai teve que viajar para muito longe por causa do trabalho, que ele gostaria de estar aqui se pudesse. Miguel aceita porque confia em mim, mas sei que um dia a verdade não vai ser suficiente. E se não precisasse ser mentira? Rafael sugeriu. E se o pai realmente estivesse aqui? Mariana olhou para ele com cautela. O senhor está dizendo que quer contar a verdade para ele? Eventualmente sim, Rafael confirmou. Mas primeiro quero ganhar o direito de ser chamado de pai. Quero estar presente, conhecê-lo, deixar que ele me conheça. E quando for o momento certo, quando ele estiver pronto, contamos juntos. Eles ficaram no parque até o sol começar a se pôr. Miguel voltou ao banco várias vezes, sempre pedindo para Rafael jogar alguma coisa com ele. Jogaram bola, correram de pega-pega, fingiram ser super-heróis salvando o mundo. A cada minuto, Rafael sentia o coração se expandir um pouco mais. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel abraçou a mãe e então, surpreendentemente, abraçou Rafael também. Você pode vir brincar de novo, Sr. Rafael? Ele perguntou com olhos esperançosos. Posso sim, Rafael prometeu. Sempre que você quiser. No caminho de volta para Alphaville, Rafael dirigiu em silêncio, processando as emoções do dia. Tinha um filho. Um menino incrível, gentil, inteligente, e durante 4 anos viveu a poucos quilômetros dele, sem saber. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Rafael não jantou sozinho. Pediu para Mariana comer com ele na cozinha, dispensando formalidades. Conversaram sobre Miguel, sobre Beatriz, sobre tudo que ficara escondido por tanto tempo. Tem algo que preciso te perguntar, Rafael disse quando terminaram de comer. Esse bebê que você está esperando. Você quer continuar morando sozinha, trabalhando aqui, criando 2 crianças sem apoio? Mariana baixou os olhos. Não tenho muita escolha, senhor. É a vida que construí. E se tivesse escolha? Rafael insistiu. Se eu oferecesse uma alternativa? Mariana levantou os olhos, confusa. Rafael respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Quero que você e Miguel venham morar aqui. Não como empregada, mas como família. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Tem quartos vazios, espaço de sobra. Miguel poderia ter um quintal para brincar, você teria apoio durante a gravidez. E eu poderia finalmente ser o pai que deveria ter sido desde o início. Mariana levou 2 semanas para aceitar a proposta. Não por falta de vontade, mas por medo. Medo de que Rafael mudasse de ideia. Medo de complicar ainda mais a situação. Medo de que Miguel se apegasse e depois sofresse. Foi Miguel quem acabou decidindo por ela. Mãe, aquele senhor Rafael que a gente viu no parque é seu amigo? Ele perguntou uma noite enquanto jantavam no pequeno apartamento. É sim, meu amor, por quê? Porque ele parece triste quando sorri. Igual você fica quando acha que eu não estou olhando. Mariana sentiu o coração apertar. Seu filho de 4 anos era mais perceptivo do que ela imaginava. Às vezes, as pessoas adultas ficam tristes, ela explicou cuidadosamente. Mas isso não significa que não sejam felizes também. Ele perdeu alguém importante? Miguel perguntou, os olhos grandes e sérios. Perdeu, sim. Alguém que ele amava muito. Miguel pensou sobre isso enquanto mastigava seu macarrão. Então ele precisa de uma nova família, igual a gente. Foi essa simples observação de uma criança que fez Mariana ligar para Rafael no dia seguinte. Nós aceitamos, ela disse, mas com uma condição. Miguel ainda não pode saber que o senhor é o pai dele. Ele precisa se acostumar primeiro, criar vínculo naturalmente. Quando for o momento certo, contamos juntos. Rafael concordou sem hesitar. A mudança aconteceu em um sábado ensolarado de setembro. Rafael contratou uma empresa de mudanças, mas havia tão pouco a transportar que tudo coube em uma única van. Roupas, alguns brinquedos de Miguel, utensílios básicos de cozinha. A vida inteira de Mariana e seu filho cabendo em 15 caixas. Dona Célia chorou na despedida, mas sorriu quando Mariana explicou que finalmente teriam apoio e segurança. Esse homem, ele é bom? A vizinha perguntou baixinho enquanto Miguel explorava a van. Está tentando ser,
Mariana respondeu honestamente, e isso é tudo o que posso pedir. Quando a van chegou à mansão em Alphaville, Miguel ficou boquiaberto. Ele nunca tinha visto uma casa tão grande, com jardins tão vastos, com um portão automático que se abria como mágica. É um castelo? Ele perguntou maravilhado. Rafael sorriu pela primeira vez uma expressão genuína. Pode ser o seu castelo se você quiser. Vem, vou te mostrar seu quarto. Rafael passou semanas preparando um dos quartos de hóspedes para Miguel. Pintou as paredes de azul claro, montou uma estante cheia de livros infantis, comprou uma cama em formato de carro de corrida e encheu o espaço com brinquedos educativos. Mas a peça central era um pôster gigante do Homem-Aranha na parede. Miguel entrou correndo no quarto e parou no meio, girando em círculos com os olhos arregalados. É tudo meu? Ele perguntou incrédulo. Tudo seu, Rafael confirmou. E se quiser mudar alguma coisa, é só avisar. O menino correu até a janela e viu o quintal enorme com um playground novo, que Rafael instalara secretamente na semana anterior. Tem balanço escorregador, e aquilo é uma casinha na árvore? Miguel gritou empolgado. É sim, e tem uma piscina também, mas só pode usar com a mamãe ou comigo por perto, combinado? Miguel assentiu vigorosamente, já planejando todas as aventuras que teria. Enquanto isso, Mariana explorava o quarto que Rafael preparara para ela. Era elegante, mas acolhedor, com uma cama confortável, um closet espaçoso e um banheiro privativo. Havia até um berço novo no canto, pronto para quando o bebê nascesse. O senhor não precisava de tudo isso, ela disse quando Rafael apareceu, na porta. Precisava sim, ele discordou. Você está grávida de 5 meses, cuidou da minha casa durante 5 anos e criou meu filho sozinha por 4. É o mínimo que posso fazer. Mariana tocou suavemente na barriga arredondada. O senhor sabe que esse bebê não é seu, né? Não precisa assumir responsabilidade por ele também. Rafael entrou no quarto e ficou de frente para ela. Sei que biologicamente não é meu, mas se você e Miguel vão morar aqui, essa criança faz parte da família. E eu não quero que ela cresça sentindo que é diferente ou menos importante. Vamos criar as duas juntos, se você deixar. Os primeiros dias foram de adaptação. Miguel acordava todas as manhãs achando que estava sonhando. Tomava café da manhã na mesa enorme da cozinha, com Rafael sentado ao seu lado lendo o jornal e Mariana preparando panquecas. Rafael reorganizou completamente sua rotina. Antes trabalhava até tarde todas as noites, muitas vezes dormindo no escritório. Agora estabeleceu horários fixos. Trabalhava das 8 às 5 e depois disso seu tempo era dedicado a Miguel. Jantavam juntos todas as noites. Rafael ouvia pacientemente enquanto Miguel contava histórias da escola, descrevia seus desenhos, inventava aventuras mirabolantes. Depois do jantar, Rafael lia histórias para o menino antes de dormir, algo que ele jamais imaginou fazer. Uma noite, 2 semanas após a mudança, Miguel perguntou algo que fez Rafael engasgar. Senhor Rafael, você pode ser meu pai? Rafael olhou para Mariana, que estava na porta do quarto, tão surpresa quanto ele. Por que você está perguntando isso? Rafael questionou suavemente. Porque você faz coisas de pai, Miguel explicou com a lógica simples de uma criança. Brinca comigo, lê histórias, se preocupa se comi direito. E minha professora disse que pai é quem cuida, não só quem faz o bebê. Rafael sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Olhou para Mariana, que assentiu levemente, dando permissão silenciosa. Miguel, Rafael começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu gostaria muito de ser seu pai, mas isso é uma decisão importante. Precisa ter certeza. Eu tenho certeza, o menino respondeu convicto. Você é o melhor amigo que a mamãe já teve. E é o melhor amigo que eu já tive também. Isso não é tipo ser família? É exatamente o que significa ser família, Rafael disse, puxando Miguel para um abraço apertado. Então sim, eu adoraria ser seu pai, se sua mãe concordar. Mariana entrou no quarto e sentou na beira da cama juntando-se ao abraço. Eu concordo, ela sussurrou, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Rafael e Mariana conversaram na sala.
Ele ainda não sabe a verdade toda, Mariana observou. Que você é o pai biológico dele. Eu sei, Rafael respondeu. Mas quando ele estiver mais velho, vamos contar. Não quero segredos entre nós. Mas, por enquanto, deixa ele se sentir seguro. Deixa ele entender que família não é só sobre sangue. Os meses seguintes trouxeram uma transformação completa à mansão. Risadas enchiam os corredores. Brinquedos apareciam em lugares inesperados. Desenhos de Miguel foram emoldurados e pendurados nas paredes ao lado de obras de arte caras. Rafael matriculou Miguel em uma escola particular próxima, com ensino bilíngue e atividades extracurriculares. O menino começou aulas de natação, judô e robótica. Mas o que ele mais amava eram as tardes no quintal com Rafael, jogando bola ou construindo fortes com lençóis. Mariana floresceu sob os cuidados adequados. Tinha acompanhamento médico regular, fazia ultrassons em clínicas de primeira linha e finalmente podia descansar quando seu corpo pedia. A barriga crescia saudavelmente. Foi durante um desses ultrassons, no 7º mês de gestação, que descobriram o sexo do bebê. É uma menina, a médica anunciou sorrindo. Mariana olhou para Rafael, que estava ao seu lado segurando sua mão para apoio. Uma menina, ela repetiu, tocando a barriga. Vou ter uma filha. Nós vamos ter uma filha. Rafael corrigiu suavemente. Se você me deixar ser pai dela também. Mariana apertou a mão dele. Já é, ela disse. Você já é o pai que ela vai conhecer. Naquela noite, Rafael reuniu Mariana e Miguel na sala. Temos que decidir um nome para a bebê, ele anunciou. Miguel pulou animado no sofá. Podemos colocar um nome de super-heroína? Ele sugeriu. Ou algo que signifique algo especial para todos nós, Mariana propôs, olhando significativamente para Rafael. Rafael entendeu a mensagem. Levantou, foi até o escritório e voltou com uma caixa antiga. Dentro havia fotos de Beatriz. Essa era minha esposa, Rafael explicou a Miguel, mostrando uma foto onde Beatriz sorria radiante. Ela se chamava Beatriz, mas todos a chamavam de Bia. Ela era muito gentil, assim como sua mãe. E ela ajudou muito a cuidar de vocês, mesmo sem vocês saberem. Miguel observou a foto com atenção. Ela é bonita, parece uma princesa. Era mesmo. Rafael concordou. A voz, embargada. E eu acho que ela gostaria que dessemos o nome dela para a bebê, como uma forma de mantê-la conosco. Mariana tocou a foto com carinho. Beatriz Sofia, ela sugeriu. Beatriz em homenagem a ela, e Sofia porque significa sabedoria, para que nossa filha cresça sábia e gentil. Rafael sorriu através das lágrimas. Perfeito. Beatriz Sofia será. Beatriz Sofia nasceu em uma madrugada de novembro, sob um céu estrelado, que parecia celebrar sua chegada. Mariana começou a sentir as contrações durante o jantar, mas insistiu em terminar a refeição antes de ir para o hospital. Rafael e Miguel a levaram às pressas, o menino segurando a mão da mãe no banco de trás e dizendo para ela respirar, como tinha visto nos filmes. O parto durou 6 horas. Rafael ficou na sala de espera com Miguel, que eventualmente adormeceu encostado no ombro dele. Quando a enfermeira finalmente saiu com a notícia de que mãe e bebê estavam bem, Rafael acordou Miguel suavemente. Você tem uma irmãzinha, ele anunciou com um sorriso. Miguel esfregou os olhos sonolentos. Posso ver ela? Entraram no quarto juntos. Mariana estava exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho de cobertores rosa. A bebê tinha uma cabeleira preta surpreendente e bochechas redondas. Quer pegar sua irmã? Mariana perguntou a Miguel. O menino assentiu nervosamente. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e Rafael ajudou a posicionar a bebê em seus braços. Miguel olhou para aquele rostinho minúsculo com reverência absoluta. Ela é tão pequena, ele sussurrou. Vou proteger ela para sempre. Rafael fotografou aquele momento com o celular, sabendo que era um dos mais importantes de suas vidas. Os primeiros meses com o recém-nascido transformaram completamente a dinâmica da casa. Beatriz Sofia tinha um pulmão potente e não hesitava em usá-lo, especialmente durante a madrugada. Rafael insistiu em dividir as mamadas noturnas,
aquecendo as mamadeiras que Mariana preparava e ninando a bebê de volta ao sono. Miguel se adaptou ao papel de irmão mais velho com seriedade impressionante. Ajudava a buscar fraldas, cantava músicas que inventava para acalmar a irmã e se recusava a fazer barulho quando ela dormia. Rafael observava tudo com um misto de orgulho e melancolia, imaginando como Beatriz teria amado ver aquela cena. Foi durante uma dessas noites insones, com Beatriz Sofia finalmente adormecida em seus braços, que Rafael tomou uma decisão importante. Na manhã seguinte, ligou para seu advogado. "Quero iniciar um processo de adoção", ele anunciou. "Não só de reconhecimento de paternidade de Miguel, mas adoção legal de Beatriz Sofia também." "Senhor Almeida", o advogado respondeu cautelosamente, "isso é um grande passo." "Tem certeza?" "Absoluta", Rafael confirmou. "Essas crianças são minha família. Quero que isso seja oficial, legal, permanente." O processo de reconhecimento de paternidade de Miguel foi relativamente simples. Um exame de DNA confirmou o que todos já sabiam. Mas Rafael insistiu em fazer uma cerimônia especial quando os documentos ficaram prontos. Reuniu Mariana e Miguel na sala em uma tarde de sábado. Tinha preparado um discurso, mas, quando chegou a hora, as palavras planejadas pareceram inadequadas. "Miguel", ele começou, ajoelhando para ficar na altura do menino, "desde o dia que te conheci, você me ensinou o que significa ser pai. Não é só sobre biologia ou sobrenomes. É sobre estar presente, sobre amar incondicionalmente. E eu te amo, filho, mais do que palavras podem expressar." Estendeu uma caixa para Miguel. Dentro estava uma nova certidão de nascimento. No campo do nome do pai, agora constava oficialmente Rafael Almeida. Miguel olhou para o documento sem entender completamente, então olhou para a mãe. "Isso significa que o Rafael é oficialmente meu pai agora?" ele perguntou. "Significa sim, meu amor", Mariana respondeu com lágrimas nos olhos. "Significa que vocês são família de verdade, perante a lei." Miguel jogou os braços ao redor do pescoço de Rafael. "Eu já sabia que você era meu pai de verdade. Esse papel só confirma o que meu coração já sabia. A adoção de Beatriz Sofia levou mais tempo. Exigiu investigações sociais, visitas de assistentes, entrevistas. Mas Rafael enfrentou cada etapa com determinação. Contratou os melhores advogados, apresentou evidências de sua capacidade financeira e emocional de ser pai. O juiz que presidiu o caso ficou inicialmente cético. "Senhor Almeida", o magistrado disse durante uma audiência, "o senhor é um homem de negócios extremamente ocupado. Como pretende equilibrar sua carreira com as demandas de criar 2 crianças pequenas?" Rafael respondeu sem hesitar. "Excelência, passei 3 anos da minha vida focado exclusivamente em trabalho e dinheiro. Construí uma fortuna, mas perdi o sentido de viver. Essas crianças me devolveram a vida. Minha empresa pode funcionar com CEOs temporários. Meus filhos só têm uma infância. Sei onde estão minhas prioridades." A resposta deve ter impressionado o juiz, porque 3 semanas depois, a adoção foi aprovada. Quando Rafael contou a novidade para Mariana, ela desabou em lágrimas de alívio. "Agora ninguém pode tirar ela de mim", ela soluçou. "Se algo acontecer comigo, ela tem um pai que vai cuidar dela." "Nada vai acontecer com você", Rafael disse firmemente, abraçando-a. "Mas sim, elas têm um pai. E você tem um parceiro. Não está mais sozinha nessa." Foi nesse momento que Rafael percebeu que seus sentimentos por Mariana tinham evoluído além de responsabilidade ou gratidão. Observava a forma como ela cantava para Beatriz Sofia, o jeito que ria das piadas de Miguel, a força com que enfrentava cada desafio. Via a mulher incrível que sempre esteve ali, mas que ele fora cego demais para notar. Mas não disse nada. Não queria apressar. Não queria que Mariana se sentisse pressionada ou em dívida. Se algum dia houvesse algo mais entre eles, precisava acontecer naturalmente. A vida estabeleceu um novo ritmo. Rafael reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades e participando de reuniões remotamente sempre que possível. Suas manhãs começavam com café da manhã em família. Miguel ia para a escola. Beatriz Sofia ia para o berçário em casa,
sob os cuidados de uma babá que Mariana escolheu pessoalmente. Rafael trabalhava durante o dia, mas às 6 da tarde em ponto, fechava o computador. Jantares em família se tornaram sagrados. Depois, tempo de qualidade com cada criança. Banho de Beatriz Sofia virou responsabilidade de Rafael, que descobriu ter um talento inesperado para fazer a bebê rir durante o processo. Finais de semana eram para passeios. Levavam Miguel ao zoológico, ao Museu de Ciências, a parques aquáticos. Beatriz Sofia ia junto em seu carrinho especial, observando tudo com olhos curiosos. Foi durante um desses passeios, em um domingo ensolarado no Ibirapuera, que aconteceu o momento que Rafael tanto temia e esperava. Miguel estava correndo à frente com outras crianças, quando um menino aproximou Rafael e Mariana, que empurravam o carrinho de Beatriz Sofia. Sua família é linda, o estranho comentou sorrindo. Quantos anos de casados? Rafael abriu a boca para corrigir, mas Mariana respondeu primeiro. Obrigada. Na verdade, não somos casados. Ainda. A palavra ainda ficou pendurada no ar entre eles. O estranho sorriu e seguiu o caminho. Rafael olhou para Mariana, que corou levemente. Desculpa, ela disse rapidamente. Foi automático. As pessoas sempre assumem e eu nunca sei o que dizer. Não precisa se desculpar, Rafael respondeu suavemente. Mariana, podemos conversar? Quando chegarmos. Em casa? Ela assentiu, nervosa, sem saber se tinha dito de mais ou de menos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentaram juntos no terraço da mansão. O céu estava limpo, estrelas brilhavam como diamantes. Mariana, Rafael começou. Nós construímos algo especial aqui, uma família. Mas percebi que nunca conversamos sobre o que isso significa para nós, para além das crianças. Mariana entrelaçou os dedos nervosamente. Eu não quero que se sinta obrigado a nada, Sr. Almeida. Já fez tanto por mim e pelas crianças. Rafael, ele corrigiu. Me chame de Rafael. E não é obrigação, é escolha. Esses meses, morando juntos, criando Miguel e Beatriz Sofia, me fizeram perceber algo. Eu não quero que isso seja só uma parceria conveniente de criação compartilhada. Quero mais. Mariana levantou os olhos, encontrando os dele. Mas como? Rafael pegou a mão dela entre as suas. Não sei exatamente, mas sei que acordo todos os dias grato por ter você aqui. Sei que meu coração acelera quando você sorri. Sei que olhar para você não me lembra de tristeza ou erros do passado, mas de esperança para o futuro. Não estou pedindo nada agora. Só queria que você soubesse. Quando e se estiver pronta, eu estarei aqui. Mariana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Rafael, eu passei 4 anos convencida de que não merecia amor, que tinha estragado tudo naquela noite. Mas você me mostrou que pessoas podem mudar, podem crescer, pode curar. Eu também sinto algo por você, algo que cresce mais a cada dia, mas tenho medo de estragar o que construímos. Não vai estragar, Rafael garantiu. Vamos devagar, sem pressão, só sendo honestos um com o outro e vendo onde isso nos leva. Combinado? Combinado, ela concordou apertando a mão dele. Ficaram ali por horas, conversando sobre tudo e nada, redescobrindo. Um ao outro não como patrão e empregada, mas como 2 pessoas que compartilhavam uma vida, uma família, e agora, talvez, um futuro juntos. 1 ano se passou desde aquela conversa no terraço. 1 ano de crescimento, descobertas e transformações. Miguel completou 6 anos, e Beatriz Sofia deu seus primeiros passos, sempre em direção ao irmão mais velho que a adorava. A relação entre Rafael e Mariana floresceu lentamente, como uma planta cuidadosamente regada. Começou com mãos que se tocavam ao passar pratos durante o jantar. Evoluiu para abraços mais demorados ao final de dias difíceis. Transformou-se em beijos roubados na cozinha quando as crianças dormiam. Foi no aniversário de 6 anos de Miguel que Rafael decidiu que era hora de fazer as coisas oficialmente. Organizou uma festa no quintal da mansão, convidando a classe inteira do menino, Dona Célia, que ainda os visitava frequentemente, e alguns colegas de trabalho que se tornaram amigos. No meio da festa, com Miguel cercado de presentes e amigos, Rafael pediu a atenção de todos. Miguel, ele chamou,
fazendo o menino parar de brincar e olhar curioso. Tenho um presente especial que quero te dar. Mas não é só para você, é para todos nós. Mariana, que estava ao lado segurando Beatriz Sofia, olhou confusa. Rafael ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Mas, ao invés de uma só, eram 3 caixas. Mariana, ele começou, a voz tremendo levemente de emoção. Você entrou na minha vida como uma funcionária. Tornou-se a mãe do meu filho. Transformou-se na mulher que devolveu sentido à minha existência. Quer se casar comigo? Abriu a primeira caixa, revelando um anel de noivado elegante. Mariana cobriu a boca com a mão livre, lágrimas já escorrendo. Mas antes de você responder, Rafael continuou, virando para Miguel. Eu também tenho uma pergunta para você, campeão. Quer que eu seja oficialmente seu pai em tudo? Não só nos papéis, mas no coração? Porque você já é meu filho no coração há muito tempo. Abriu a segunda caixa, mostrando uma pequena aliança de prata com o nome deles gravado. Miguel olhou para a mãe, depois para Rafael, e então abraçou-o com força. Sim, papai. Eu quero. A palavra papai, pela primeira vez, fez Rafael perder a compostura. Abraçou o filho com força, permitindo que as lágrimas caíssem. E por último, mas não menos importante, Rafael disse virando para Beatriz Sofia, que observava tudo. Com olhos grandes e curiosos, abriu a terceira caixa com uma minúscula pulseira de ouro. Você sempre será minha filha. Sempre terá um pai que te ama mais que a própria vida. Colocou a pulseira no pulso rechonchudo da bebê, que riu e bateu palminhas. Finalmente, voltou-se para Mariana. E então, quer construir isso oficialmente comigo? Quer ser minha esposa? Mariana mal conseguia ver através das lágrimas. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, eu quero. A festa explodiu em aplausos. As crianças gritavam animadas, Dona Célia chorava de felicidade e Rafael beijou Mariana pela primeira vez em público, selando a promessa de um futuro juntos. Os meses seguintes foram de planejamento. Mariana queria algo simples e significativo. Rafael concordou. Marcaram o casamento para o jardim da mansão, no mesmo local onde Beatriz tinha cultivado suas rosas favoritas. Mas havia algo que Rafael sabia que precisava fazer antes do casamento. Uma verdade que Miguel merecia conhecer, agora que estava mais velho e poderia entender. Uma semana antes da cerimônia, Rafael chamou Miguel para uma conversa séria em seu escritório. O menino entrou curioso, sentando na cadeira grande que mal comportava seu tamanho. Campeão, preciso te contar uma coisa muito importante. Rafael começou escolhendo as palavras com cuidado. Lembra quando te perguntei se eu podia ser seu pai? Lembro sim. E você é o melhor pai do mundo. Miguel respondeu com um sorriso. Obrigado, filho. Mas tem algo sobre isso que você precisa saber. Chamou sua mãe para estar presente também. Mariana entrou, nervosa, mas determinada. Sentou ao lado de Miguel, segurando sua mão pequena. Miguel, Rafael respirou fundo. Você sabe que eu te amo muito, né? Sei, papai. E sabe que amor de pai não tem nada a ver com quando a pessoa entra na sua vida, mas sim com quanto ela se importa. Miguel assentiu, começando a ficar confuso com o rumo da conversa. Eu não sou apenas seu pai porque escolhi ser, Rafael continuou. Eu sou seu pai biológico também. Você nasceu de mim e da sua mãe, mas durante muito tempo eu não sabia disso. E quando descobri, tive que aprender a ser o pai que você merecia. Miguel processou a informação lentamente. Olhou para a mãe, que confirmou com um aceno de cabeça. Então você sempre foi meu pai? Ele perguntou. Desde que eu nasci? Sempre fui, Rafael confirmou. Mas só soube disso quando você tinha 4 anos. Antes disso, sua mãe protegia um segredo muito difícil, porque não queria machucar ninguém. Por que você não sabia? Miguel perguntou, confusão genuína em seus olhos. Mariana tomou a palavra. Meu amor, às vezes adultos cometem erros. Seu pai estava passando por um momento muito difícil na vida dele quando você foi concebido. Ele não estava em condições de cuidar de ninguém, nem de si mesmo. Então decidi criar você sozinha, sem contar para ele. Foi errado da minha parte esconder, mas na época parecia a única opção.
E a tia Beatriz? Miguel perguntou, mostrando uma compreensão surpreendente. Para sua idade. Aquela da foto que a Bia tem o nome. Rafael sentiu o coração apertar. Ela era minha esposa antes de sua mãe. Ela descobriu sobre você e, ao invés de ficar com raiva, escolheu ajudar. Escolheu amar você, mesmo de longe. Era uma pessoa muito especial. Miguel ficou quieto por um momento, processando tudo. Então eu sempre tive um pai? Só não sabia? Isso mesmo, Rafael confirmou. E agora que eu sei, isso muda alguma coisa? Rafael puxou o filho para um abraço. Não muda nada do que sentimos. Só explica por que você tem meus olhos, meu nariz, e por que quando você franze a testa pensando você fica igualzinho a mim. Miguel riu, o som aliviando a tensão na sala. Isso é legal, na verdade. Significa que sempre fui parte de você. Sempre foi e sempre será, Rafael garantiu. E a Bia? Ela também é sua filha de verdade? Rafael olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Biologicamente não, Rafael explicou honestamente. Mas no meu coração, nos meus planos, em tudo que importa, ela é minha filha, tanto quanto você é meu filho. Família não é só sobre sangue, Miguel. É sobre escolher ficar, escolher amar, escolher estar presente. Miguel absorveu tudo com a resiliência incrível das crianças. Então agora temos uma família completa de verdade. Você, mamãe, eu e a Bia. Exatamente, Rafael sorriu através das lágrimas. Uma família completa. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado de abril. Mariana usava um vestido simples, mas elegante, e caminhava em direção a Rafael, carregando Beatriz Sofia no colo. Miguel ia à frente como porta-alianças, levando sua responsabilidade com extrema seriedade. Quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, Miguel levantou a mão, fazendo todos rirem. Eu me oponho a esperar mais, ele disse sério. Já somos família faz tempo. Vamos logo com isso. A cerimônia foi breve, mas significativa. Rafael e Mariana trocaram votos que tinham escrito pessoalmente. Eu prometo, Rafael disse, olhando nos olhos de Mariana, ser o parceiro que você merece, o pai que nossos filhos precisam, e o homem que acorda todos os dias grato por uma segunda chance de ser feliz. Mariana, com a voz embargada, respondeu. Eu prometo honrar a memória da mulher que nos trouxe aqui. Beatriz plantou sementes de amor que floresceram em nossa família. Prometo nunca esquecer que amor verdadeiro não tem ciúmes do passado, mas gratidão pelo caminho que nos trouxe até aqui. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, Miguel gritou em comemoração e Beatriz Sofia bateu palminhas, fazendo todos rirem. A festa se estendeu até a noite. Dona Célia dançou com Miguel. Colegas de trabalho de Rafael ficaram surpresos ao ver o chefe tão relaxado e feliz. E quando a lua surgiu no céu, Rafael reuniu sua família no mesmo terraço onde tudo começara a mudar. Sabem o que percebi? Ele disse com Mariana encostada em seu ombro e as crianças brincando no gramado iluminado. Esta casa ficou vazia durante 3 anos, não porque não tinha móveis ou decoração, mas porque não tinha vida. Vocês trouxeram vida de volta, risos, bagunça, amor. Mariana olhou ao redor, vendo a mansão com novos olhos. Não é mais um museu do passado, ela concordou. É um lar do presente. E do futuro, Rafael acrescentou, beijando sua testa. Miguel correu até eles, arrastando Beatriz Sofia pela mão. Papai, podemos acampar no quintal hoje? Por favor? Rafael olhou para Mariana, que sorriu e assentiu. Pode sim. Vou buscar os sacos de dormir. Montaram uma barraca improvisada no gramado. Os 4 se apertaram lá dentro, olhando para as estrelas, através da abertura da barraca. Aquela ali é a estrela Beatriz. Miguel apontou para o céu. A vovó Célia me ensinou. Ela disse que pessoas especiais viram estrelas quando vão embora, para continuar olhando por nós. Rafael sentiu um nó na garganta. Sua vovó Célia é muito sábia. E sabe de uma coisa? Acho que a Beatriz está muito orgulhosa de nós hoje. Beatriz Sofia, que ainda não falava muito, murmurou Bia e apontou para o céu, fazendo todos rirem. Ficaram ali até tarde, contando histórias, fazendo planos, simplesmente existindo juntos como família.
Quando as crianças finalmente dormiram, Rafael e Mariana permaneceram acordados, mãos entrelaçadas. Você tem algum arrependimento? Mariana perguntou baixinho. Sobre como tudo aconteceu? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Arrependo de ter perdido os primeiros anos de Miguel. Arrependo de não ter visto você como a pessoa incrível que sempre foi. Mas não arrependo do resultado, porque tudo isso nos trouxe aqui. E aqui é onde quero estar. Mesmo tendo perdido a Beatriz? Mariana perguntou com cuidado. Rafael olhou para as estrelas. Beatriz sempre fará parte de mim. Ela me ensinou a amar, a ser generoso, a perdoar. Mas ela também me ensinou que a vida continua mesmo depois da perda. E que honrar alguém que amamos não significa parar de viver, mas sim viver plenamente em memória delas. Acho que ela planejou isso, sabe? Ajudar você. Proteger Miguel. Era o jeito dela de garantir que eu não ficaria sozinho para sempre. Mariana apoiou a cabeça em seu ombro. Então, obrigada a ela. Por ter um coração grande o suficiente para nos incluir mesmo quando tudo era complicado. E obrigado a você, Rafael acrescentou, por nunca desistir. Por criar nosso filho com tanto amor. Por me dar uma segunda chance de ser pai, marido, humano. Ficaram em silêncio confortável, apenas ouvindo a respiração tranquila das crianças adormecidas. Na manhã seguinte, Rafael acordou com Beatriz Sofia pulando em cima dele e Miguel pedindo panquecas. Mariana já estava na cozinha, preparando o café. A casa estava uma bagunça feliz de roupas de festa espalhadas, decorações caídas, mas cheia de vida. Enquanto tomavam café da manhã juntos, barulhentos e desorganizados e perfeitamente imperfeitos, Rafael olhou ao redor da mesa e finalmente sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Não a paz do silêncio, mas a paz do pertencimento. A paz de saber que aquele era seu lugar. Aquelas eram suas pessoas. Aquele era seu lar. A mansão que um dia fora um mausoléu da dor transformara-se no cenário de uma nova história. Uma história sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como família é construída não apenas com sangue, mas com escolha, presença e amor incondicional. E enquanto o sol entrava pelas janelas iluminando o rosto de cada pessoa que ele amava, Rafael Almeida finalmente entendeu que algumas histórias precisam terminar para que outras, ainda mais belas, possam começar. Fim da história. Querido leitor, se a jornada de Rafael, Mariana, Miguel e Beatriz Sofia tocou seu coração, saiba que histórias assim nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, que família vai além do sangue e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até mesmo as dores mais profundas em novos inícios. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de escolher o perdão, de abrir o coração para segundas chances e de construir lares onde antes havia apenas paredes vazias. Se esta narrativa emocionou você, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias que celebram a força do amor, da redenção e da família. Compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Sua interação nos motiva a continuar criando histórias que aquecem a alma e renovam a esperança. Até a próxima jornada.